Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, A Ira de Tobirama. Capítulo 51. O que? O caminho Azura foi destruído pelo ataque implacável de Yasaka Magatama, seu corpo reduzido a fragmentos flutuando no ar. Itachi descobriu meu segredo? É só uma coincidência, ou ele descobriu minha habilidade? Um traço de sangue escorreu dos lábios de Nagato. Além das habilidades óbvias do caminho Azura e do caminho animal, ele havia escondido cuidadosamente os poderes dos outros corpos de Pen. Mas por que Uchiha Itachi mirou primeiro no caminho Naraka, aquele que poderia reviver os outros? Será que a mente tática de Itachi é realmente tão aterrorizante? A ponto de localizar a pedra angular dos Pen dos 6 caminhos após apenas uma breve batalha? Não. Itachi não deve sair daqui vivo. Nagato tomou sua decisão. Mesmo que isso significasse danificar ainda mais seu corpo, Itachi tinha que morrer hoje. Esta batalha já havia exposto muitas das habilidades dos 6 caminhos. Se Itachi sobrevivesse e escapasse para Konogakakure, vazando suas descobertas para a Folha, ou pior, para todo o mundo Shinobi, a posição de Nagato se tornaria perigosa. No mundo Shinobi, as batalhas eram frequentemente vencidas pela inteligência. Uma vez despojado de sua aura de mistério, Nagato poderia ser combatido de inúmeras maneiras. Com esses pensamentos correndo pela mente, o corpo do caminho Deva acendeu lentamente no ar. Era hora de dar tudo de si. Sasori, percebendo a mudança no campo de batalha, imediatamente percebeu que o ataque de Itachi era uma finta. Seu verdadeiro alvo sempre fora Nagato. Sem hesitar, Sasori manipulou os fios de chakra presos à marionete do terceiro Kazekage, ordenando-lhe que formasse selos. Areia negra de ferro rodopiava ao seu redor como uma tempestade. Parte dela se fundiu em um cone enorme, arremessando-se em direção ao Susanoo de Itachi. Atrás dele, as asas de papel de Conan se dobraram, liberando inúmeras shurikens de papel carregadas de explosivos que preencheram o ar, mirando diretamente no Susanoo. Explosões reverberaram uma após a outra. Orochimaru, mordendo o polegar, convocou um enxame infinito de cobras venenosas. Cada uma delas estava imbuída de chakra que as permitia detonar, espalhando toxinas corrosivas. O enorme cone de areia de ferro atingiu primeiro, atingindo o gigante de chakra vermelho. Após tremer com o impacto, o Susanoo retaliou com um golpe da espada Totsuka, estilhaçando o cone em uma chuva de grãos de ferro. Em seguida veio a barragem implacável de shurikens de papel de Conan. Os ataques foram tão generalizados que nem mesmo o espelho Yata conseguiu fornecer defesa completa. Rachaduras se espalharam rapidamente pela forma de Susanoo, e a tensão tornou-se evidente. Então vieram as cobras venenosas de Orochimaru. Explodindo sob o Susanoo, elas liberaram um dilúvio de líquidos tóxicos, semelhante ao ácido derretendo em metal. Cicatrizes enegrecidas se gravaram na superfície do Susanoo. Rachadura. Uma fissura se abriu na armadura de chakra. O rosto de Itachi ficou sério enquanto observava o Susanoo começar a se desfazer. De cima, o caminho Deva estava pronto. Para maximizar o poder do seu próximo movimento, Nagato redirecionou todo o chakra dos outros corpos de Pen para o caminho Deva. Shiha Tensei. Sob o sol do meio-dia, o caminho Deva descia como um deus. O brilho divino do Rinnegan amplificava a cena enquanto suas mãos se erguiam levemente, liberando uma imensa e invisível força de repulsão. Bum! A onda de choque destruiu completamente o Susanoo. Rachaduras se formaram em forma de teias de aranha sobre o gigante carmesim antes que ele se desintegrasse. O solo sob Itachi cedeu, formando uma cratera enorme. Até a cachoeira próxima foi reduzida a poças dispersas. Em menos de 3 segundos, o Susanoo foi aniquilado. Itachi caiu sobre um joelho, seu Mangekyou Sharingan tremendo violentamente enquanto o sangue escorria de seus olhos. Seu corpo convulsionou e ele cuspiu um bocado de sangue, ofegante. Agora é minha chance. De dentro da boca de uma serpente invocada, Orochimaru emergiu, seu corpo envolto em uma concha vermelha cristalina. No instante em que apareceu, suas mãos pálidas se lançaram em direção a Itachi, que só conseguiu arregalar os olhos em choque. Silenciar. O som nauseante de carne sendo dilacerada ecoou pelo campo de batalha. Itachi gemeu de dor enquanto o sangue jorrava de suas órbitas oculares vazias. Orochimaru, com um sorriso triunfante, recuou rapidamente, a casca cristalina vermelha descascando enquanto ele agarrava seu prêmio. 2 Mangekyou Sharingan recém-colhidos, ainda quentes e brilhando de sangue. Finalmente os obtive. A longa língua de Orochimaru deslizou pelos lábios, tremendo de alegria. Ele mal podia esperar para transplantar os olhos para si. Mas o calvário de Itachi estava longe de terminar. Com o Sharingan nas mãos de Orochimaru, Conan, Sasori e o caminho Deva avançaram, determinados a acabar com ele. Testemunhando a força inesperada de Itachi e seu conhecimento das habilidades dos 6 caminhos, Nagato e Conan não o deixaram escapar vivo. Sasori, por outro lado, estava ansioso para transformar Itachi em uma de suas marionetes humanas. Este é o meu fim? Ajoelhado nos escombros com sangue escorrendo das órbitas vazias, Itachi parecia abatido e destruído. No entanto, seu rosto não demonstrava medo. Naquele momento 2 figuras passaram pela sua mente. Só posso confiar isso a você, meu amigo. Proteja a vila e o nome Uchiha para mim. Estes são meus olhos, meu Mangekyou Sharingan. Trate-os como meu último presente para você. Abra um novo caminho, Itachi. Estarei observando. As últimas palavras de Shizue ecoaram em seus ouvidos. Seu amigo havia confiado tudo a ele. Outra figura surgiu, seu irmão mais novo, Uchiha Sasuke.
seu irmãozinho tolo. Se você quer me eliminar, me odeie, me deteste e sobreviva em desgraça. Corra, agarre-se à vida e quando tiver os mesmos olhos que eu, venha em minha frente. Só então sua vida terá sentido. Antes de eliminar você, Itachi, eu nunca me permitirei morrer. A lembrança dos olhos cheios de raiva de Sasuke durante o massacre Uchiha passou por sua mente. E no entanto, entrelaçadas a esse ódio estavam as lembranças de sua infância despreocupada. Irmão, brinque comigo. Me perdoe, Sasuke. Da próxima vez, eu prometo. Os dedos de Itachi se apertaram contra o chão. Não, ele não podia morrer ali. Ele não morreria. O desespero pela vida reacendeu uma centelha de determinação. Shizui lhe confiara o Genjutsu Supremo, o Kotoamatsukami, alojado em seu olho esquerdo. Se seu próprio Mangekyou Sharingan tivesse sido roubado, ele sobreviveria com o poder de Shizui. Tudo isso aconteceu em um instante fugaz. Com uma determinação renovada, Itachi executou uma técnica de invocação. Um corvo negro se materializou à sua frente, grasnando alto. Quando o trio mortal se aproximou, o corvo se virou, revelando seu olho esquerdo, um Mangekyou Sharingan em forma de shuriken. Capítulo 52. Nesse momento, Konan, Sasori e o caminho Deva cercaram Uchiha Itachi por 3 lados, esquerda, direita e centro. Cada um deles lançou seus respectivos ataques simultaneamente. Estrondo. No segundo seguinte, seus ataques combinados colidiram, criando uma explosão devastadora. O solo já destruído, danificado anteriormente pelo Uchiha Tensei, tremeu violentamente mais uma vez, abrindo-se em uma enorme cratera. Acabou? O olhar do caminho Deva permaneceu fixo no centro do campo de batalha coberto de poeira. Só certifique-se de que o corpo não esteja danificado, Sasori murmurou ansiosamente. De repente, cal, 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 os gritos assombrosos dos corvos ecoavam de dentro da fumaça. Então, centenas de corvos irromperam do inferno, suas asas negras cortando o ar. Ele ainda tem força para contra-atacar? A expressão de Nagato se obscureceu. Um mero Uchiha Itachi lhe custará tanto tempo e até mesmo expor informações cruciais. Mas não importa quantos truques você tenha. O rosto sem vida do caminho Deva inclinou-se levemente e ele levantou a mão direita. Eles são inúteis. Ele pretendia usar Bancho Tenin para reunir os corvos em um local e exterminá-los. Bem acima, um dos corvos voou em direção a Konan. Franzindo a testa, ela formou várias shurikens de papel, com a intenção de acabar com o pássaro insolente. Impossível. Um Mangekyou Sharingan. Pela primeira vez, um lampejo de medo cruzou o rosto normalmente calmo de Konan, sua voz trêmula. O corvo se virou no ar, revelando o Mangekyou Sharingan em seu outro olho. Kotoamatsukami. O corvo soltou um grito sinistro, e seu Mangekyou girou rapidamente. Konan, presa em seu olhar, congelou. Em um instante sua expressão ficou atordoada antes de recuperar a clareza. Bancho Tenin. Uma esfera negra de energia brilhou na palma da mão do caminho Deva, atraindo toda a matança de corvos em sua direção. Uma vez reunidos, ele os esmagou até a insignificância. Alguns corvos sobreviventes batiam asas furiosamente, recuando o mais rápido possível. O caminho Deva virou-se para Konan, pairando no ar. O grito incomum do corvo antes o deixara preocupado com ela. No entanto, Konan parecia completamente normal, e Nagato sentiu uma onda de alívio. Enquanto isso, os corvos dispersos começaram a se reagrupar no ar, fundindo-se em um Itachi ferido. Ele caiu no chão com um baque pesado. Ao vê-lo, o caminho Deva, Sasori e um Orochimaru agora calmos se aproximaram da figura caída. Itachi jazia em uma poça de sangue. Seu manto negro, adornado com nuvens vermelhas, estava rasgado pelos ataques implacáveis. Ferimentos cobriam todo o seu corpo, e suas órbitas oculares vazias exudavam sangue escuro, uma visão medonha. Itachi, este é o fim, declarou o caminho Deva sem número emoção, levantando as mãos para liberar outro Uchiha Tensei e finalizar o trabalho. Líder, espere. Não destrua o corpo dele, eu preciso dele. Sasori interrompeu com urgência. O caminho Deva parou, forçando os membros a aprimorarem suas habilidades alinhadas aos objetivos da Akatsuki. Ele dispensou o Uchiha Tensei e, em vez disso, formou um bastão de chakra negro na mão direita. Se o corpo precisasse permanecer intacto, o método mais simples seria suficiente. Com passos deliberados, o caminho Deva se aproximou do ensanguentado Itachi. Itachi, adeus. O caminho Deva ergueu a vara negra bem alto, mirando no coração de Itachi. De repente, dança do Shikigami. A voz fria de Konan ecoou, seguida por uma visão surpreendente. O vasto campo de batalha começou a se mover. O que parecia chão firme se rasgou, revelando camadas de papel. A fissura se expandiu, expondo inúmeras folhas, algumas repletas de etiquetas explosivas. Num piscar de olhos, os papéis envolveram o corpo de Itachi, levando-o para longe. Ao mesmo tempo, o caminho Deva, Sasori e Orochimaru se viram cercados por um campo minado de selos explosivos. Orochimaru, que brincava com o Sharingan roubado, finalmente parou de sorrir. Ele não desejava que seu Mangekyou recém-adquirido fosse destruído. Konan, o que você está fazendo? A voz do caminho Deva ecoou. Pairando no ar em sua forma de papel, Konan não respondeu. Ela já estava sob o controle de Kotoamatsukami. Originalmente, este terreno havia sido disfarçado pela técnica secreta de Konan para impedir a fuga de Itachi. Mas agora a armadilha elaborada estava se voltando contra eles. Ela está sob um genjutsu. A expressão de Orochimaru se azedou. Ele começou a cogitar usar a invocação reversa para proteger o Mangekyou Sharingan escondido na barriga de uma cobra invocada. Como isso é possível?
Os 2 olhos de Itachi já estão em suas mãos. Como ele pôde lançar um genjutsu? Questionou Caminho Deva, incrédulo. É o olho de Shizui Uchiha. Orochimaru estreitou os olhos. Danzo Shimura apreendeu um dos Mangekyou de Shizui, mas o outro deve ter sido confiado a Itachi. O rosto do Caminho Deva se contorceu de frustração. A falha de Orochimaru em revelar informações tão cruciais os deixou despreparados, levando a essa situação. Antes que ele pudesse confrontar Orochimaru, Konan lançou seu ataque. Detonar. Sua voz ecoou enquanto ela ativava os marcadores explosivos. O campo de batalha camuflado explodiu em caos. Orochimaru, tendo assegurado o Mangekyou Sharingan, preparou-se para fugir. Sasori, controlando a marionete do terceiro Kazekage, lançou uma onda massiva de areia de ferro na tentativa de se proteger. O Caminho Deva, como a marionete mais valiosa de Nagato, cessou todos os movimentos, aparentemente em uma conversa profunda. Momentos depois, os 3 recuperaram a compostura. Uma distorção no espaço apareceu, e do vórtice negro e rodopiante emergiu uma figura vestida com uma máscara com padrão espiral. Capítulo 53. O plano de emboscar Uchiha Itachi foi aprovado por Tobi e Zetsu. O ataque veloz de Tobirama Senjutsu Nagakure, que esmagou a vila e capturou seus Jinchuriki da uma cauda, perturbou Tobi. Essa demonstração de poder o fez suspeitar que Tobirama pretendia controlar todas as bestas com cauda, uma ambição perigosa que representava uma ameaça direta aos planos da Akatsuki. Nesse momento, Orochimaru abordou a Akatsuki com uma proposta. Ele se ofereceu para usar a reencarnação do mundo impuro para suprimir Konoha, que se fortalecia a cada dia. Após consultar Zetsu e Nagato, Tobi concordou com o acordo. Como parte do acordo, Uchiha Itachi foi usado como moeda de troca para adquirir o jutsu proibido de Orochimaru. No entanto, eles subestimaram Itachi. Usando o Mangekyou Sharingan de Shizui, Itachi lançou um genjutsu em Konan, colocando Tobi e seu grupo em grave perigo. Tobi ficou furioso. A Akatsuki não podia se dar ao luxo de perder membros vitais, não naquele estágio crítico de seu plano. Se Orochimaru morresse ali, Tobi perderia uma ferramenta essencial contra Tobirama. Afinal, ele já havia sofrido uma derrota no incidente da 9 caudas nas mãos de Minato Namikaze e sua técnica do deus voador do trovão. Enfrentar seu criador original era um risco que Tobi não estava disposto a correr. E havia o caminho Deva Pen, a pedra angular dos 6 caminhos de Pen de Nagato e sua melhor arma contra 9 caudas. Ele também não poderia ser perdido. Quanto a Sasori e Konan, sua sobrevivência importava menos, embora o poder de Sasori fosse um recurso útil. Em meio a esses pensamentos acelerados, a figura de Tobi se distorceu e desapareceu. Momentos depois, o espaço se distorceu perto de Orochimaru, Pen e Sasori. Tobi emergiu do vazio. Ah, Tobi? Sasori suspirou de alívio ao vê-lo. Embora Tobi não tivesse demonstrado muita habilidade em combate, seu misterioso ninjutsu de espaço-tempo era a melhor esperança de sobrevivência. Os olhos de Orochimaru se estreitaram ao avistar o Sharingan de Tobi sob a máscara. Sua mente acelerou. Quem é esse homem mascarado? Outro sobrevivente Uchiha? Não havia tempo para especulações mais profundas. As bombas de papel detonando ao redor deles não deixavam margem para hesitação. Sem dizer uma palavra, Tobi ativou o Kamui, atraindo Orochimaru, Pen e Sasori para sua dimensão de bolso no momento em que as explosões irrompiam. As detonações abalaram a paisagem, destruindo tudo em um raio de poucos quilômetros. Quando a fumaça se dissipou, a outrora majestosa cachoeira na encosta do penhasco havia sido reduzida a uma enorme cratera. Até mesmo civis na longínqua terra dos campos testemunharam a estranha explosão que iluminou o céu. Dentro da dimensão de Kamui, Orochimaru se maravilhava com o estranho mundo cúbico, estalando a língua em fascínio. Enquanto isso, Sasori inspecionava seu boneco do terceiro Kazekage em busca de danos. Pen, o caminho Deva, permaneceu em silêncio, com uma expressão sombria. Uchiha Itachi havia escapado. Apesar do planejamento cuidadoso e da emboscada coordenada envolvendo Orochimaru, Pen, Sasori, Konan e inúmeras armadilhas, Itachi escapou de suas garras. Ainda assim, a missão não foi um fracasso total. Orochimaru havia obtido o Sharingan como prometido. Mas Konan está sob a influência do Mangekyou Sharingan de Uchiha Shizui, disse Pen friamente, com seu Rinnegan fixo em Tobi. Você consegue libertá-la? Tobi congelou sua expressão escondida atrás da máscara, embora seu humor tivesse piorado. Koto Amatsukami, ele murmurou. O que é isso? Pen perguntou, franzindo a testa. Um genjutsu aclamado como o mais forte. Pode reescrever completamente os pensamentos e a vontade de alguém sem que a pessoa perceba. Se Konan estiver sob sua influência. Tobi parou de falar, seu Sharingan visível brilhando friamente. Não permitirei que ninguém machuque Konan. Pen disse firmemente, colocando-se entre Tobi e o corpo inconsciente de Konan. Tobi ergueu as mãos em sinal de rendição fingida. Relaxe. Talvez Itachi não tenha conseguido dominar completamente o Koto Amatsukami. Talvez Konan esteja apenas temporariamente sob seu controle. Cele o chakra dela por enquanto. Isso pode atrapalhar a técnica. Após uma pausa tensa, Pen assentiu. Tudo bem. Tobi desapareceu e reapareceu momentos depois, com o corpo inerte de Konan em seus braços. Pen invocou bastões negros e os inseriu nela, selando seu chakra. Quando as coisas se acalmaram, Orochimaru finalmente falou, seu tom era afiado e curioso. Quem é você realmente? Até onde eu sei, o clã Uchiha está extinto, com exceção de Sasuke e Itachi. Então, de onde você tirou esses olhos? O Sharingan de Tobi brilhou enquanto ele lançava um olhar frio para Orochimaru.
Eu não tenho identidade. Você só precisa saber disso. A Akatsuki é algo que eu e Pen criamos. Sasori, ainda mexendo em sua marionete, olhou para cima surpreso. Então, esse cara não é só um estagiário? Tobi continuou. Seu acordo com Pen está fechado. Você agora tem o Sharingan de Itachi. Quando a Akatsuki o convocar, Orochimaru, espera-se que você lute pela organização. Orochimaru deu um sorriso irônico, mas não insistiu. Vou precisar de mais corpos para meus experimentos. Os fortes são difíceis de encontrar. A organização irá fornecê-los, respondeu Tobi secamente. Com isso, Tobi ativou o Kamui novamente, expulsando Orochimaru da dimensão. Virando-se para Pen, ele disse: Itachi sabe muito sobre nós. Ele deve ser eliminado. Pen assentiu. Vou mandar os outros caçá-lo. Logo, os membros da Akatsuki receberam ordens para localizar e eliminar o Uchiha Itachi na fronteira entre o País do Fogo e o País dos Campos. Entre eles, o Shigaki Kizami franziu a testa. Itachi, o que você está fazendo dessa vez? Capítulo 54. A guerra entre Konogakakure e Tsunagakure finalmente terminou. Com uma vitória retumbante, Konogakakure entrou em um período de prosperidade. A vila fervilhava de vida e as ruas estavam repletas de aldeões cujos rostos irradiavam alegria. Gaara, o Jinchuriki da uma cauda, havia sido libertado da prisão há muito tempo por Tobirama Senju. Tobirama o colocou em uma equipe com Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha, na esperança de fortalecer os laços entre os três. Quanto esses três poderiam crescer agora que haviam se desviado de seus destinos originais, isso estava além do controle até mesmo de Tobirama. Atualmente, Tobirama estava sentado preguiçosamente no escritório do Hokage, aparentemente concentrado na pilha de relatórios em suas mãos detalhando os vários assuntos de Konogakakure. Na verdade, seus pensamentos estavam longe do mundano. O que devo fazer em seguida? Eliminar a Akatsuki? Ou talvez trazer mais alguns Jinchuriki para a vila? Balançando a cabeça, Tobirama descartou a ideia. Capturar a uma cauda de Tsunagakure poderia ser enquadrado como uma retaliação pelo ataque a Konogakakure, mas roubar Jinchuriki de outras vilas seria essencialmente declarar sua ambição de coletar as bestas com cauda de uma vez. Não apenas as outras vilas se tornariam mais vigilantes, mas tais ações inevitavelmente atrairiam hostilidade de todas as vilas shinobi, desencadeando uma quarta grande guerra ninja. A Akatsuki provavelmente também notaria e retaliaria, potencialmente mirando Konogakakure em segredo. Além disso, o uso de táticas aéreas como na guerra recente não produziria os mesmos resultados contra outras aldeias. Eles já haviam começado a preparar contramedidas. Komogakure, situada na Terra do Relâmpago, enfrentava tempestades frequentes. Voar alto naquele clima era pedir para ser atingido por um raio. O domínio de Kirigakure sobre jutsus baseados em névoa significava que seus ninjas podiam cobrir o campo de batalha com vapor d'água, obscurecendo completamente a visibilidade. Iwagakure, é claro, tinha Onoki, o Tsushikage, que podia voar e usar a liberação de poeira, uma técnica devastadora para ninjas aéreos mais fracos. A guerra com Tsunagakure tinha uma justificativa clara: retaliação ao ataque a Konogakakure. Qualquer ataque a outras aldeias seria pura agressão, potencialmente minando o moral do shinobi de Konoha. Além disso, a força atual de Konogakakure não era suficiente para enfrentar 3 grandes vilas simultaneamente, a menos que o próprio Tobirama agisse. Se o fizesse, porém, nenhuma das outras vilas teria contra-ataques eficazes. Sua imortalidade, combinada com a mobilidade incomparável da técnica do deus voador do trovão, significava que ele podia se infiltrar em vilas inimigas, lançar uma bijudama com o Jinchuriki e escapar ileso. Mas havia obstáculos. Tanto Naruto quanto Gaara ainda não haviam se conformado totalmente com suas bestas com cauda. Além disso, Tobirama sabia que a Akatsuki atacaria a vila no momento em que ele partisse. Okage-sama, os recursos que Tsunagakure entregou após a derrota foram organizados. Por favor, revise este relatório, disse Shikakunara, entrando no escritório e entregando a Tobirama uma pilha de documentos. Tobirama deu uma olhada nos papéis, assentiu e disse: sem problemas. A Shikaku sobre o clã estelar. Agora que toda a vila dele se juntou a Konogakakure e desempenhou um papel significativo na guerra, garanta que eles tenham terras decentes para se estabelecerem. Entendido. Shikaku assentiu, mas não saiu imediatamente. Em vez disso, lançou um olhar peculiar para Tobirama. O quê? Tem alguma coisa no meu rosto? Perguntou Tobirama, passando a mão pela bochecha, apenas para sentir a pele fria e rachada. Não é isso, Okage-sama, respondeu Shikaku. Recebemos notícias da fronteira. Itachi Uchiha foi avistado perto da fronteira do País dos Campos. Ele parece estar em mau estado e está sendo perseguido por vários indivíduos com capas pretas e nuvens vermelhas, provavelmente a Akatsuki. O tom de Shikaku tornou-se cauteloso ao observar a reação de Tobirama. Entre os aprendizes do Hokage, era sabido que Tobirama não gostava muito dos Uchiha. Sua decisão de colocá-los no comando da polícia de Konoha, um papel ingrato que frequentemente gerava ressentimento, foi um excelente exemplo disso. No entanto, revelações recentes sobre os crimes de Danzo lançaram luz sobre o passado trágico de Itachi. A verdade sobre seu papel como agente duplo e as circunstâncias por trás do massacre Uchiha eram agora de conhecimento público. Embora os anciãos da vila estivessem mortos ou presos, apenas Tobirama e o desgraçado Hiruzen Sarutobi tinham pleno conhecimento da missão secreta de Itachi. Tobirama permaneceu em silêncio por um momento processando a notícia. Itachi, sendo caçado pela Akatsuki.
Ele não pôde deixar de se perguntar se a informação era precisa. Isso desviava significativamente do seu conhecimento dos eventos. Por outro lado, considerando sua ressurreição e as mudanças que ele havia causado, como derrotar Sunagakure e capturar Gaara, tais desvios eram de se esperar. Ainda assim, com Akatsuki tão perto das fronteiras de Konogakure, Tobirama não teve escolha a não ser intervir. Apesar do seu desdém pelas ações extremas de Itachi, Tobirama não podia ignorar o fato de que a lealdade do jovem Uchiha era para com a vila. E com Konogakure atualmente com pouco shinobi de alto nível, trazer Itachi de volta ao grupo poderia fortalecer significativamente suas forças. Decidido, Tobirama se levantou abruptamente. Shikaku, estou saindo para investigar esse assunto pessoalmente. Antes que Shikaku pudesse protestar, um flash de luz azul preencheu a sala, e Tobirama desapareceu, deixando Nara suspirando em resignação. Okage-sama nunca muda, sempre agindo por impulso, murmurou Shikaku. Fronteira da Terra do Fogo. Em meio a uma floresta exuberante, uma figura maltratada emergiu da vegetação rasteira. Era ninguém menos que Itachi, com os olhos cegos, com um corvo de penas negras empoleirado em seu ombro, servindo de guia. Itachi estava no seu pior momento. Seu corpo estava crivado de feridas, suas roupas esfarrapadas mal o cobriam. Suas órbitas oculares vazias e pretas pararam de sangrar, não porque tivessem cicatrizado, mas porque ele não tinha mais sangue para sangrar. Sua palidez rivalizava com a do próprio Orochimaru. Apesar de sua cegueira, a leve umidade no ar e o terreno sob seus pés indicavam a Itachi que ele havia entrado na Terra do Fogo. Voltar àquele lugar era a última coisa que ele queria. Como poderia encarar Konogakure, ou seu irmão, naquele estado? Mas a perseguição implacável da Akatsuki o trouxe até ali, forçando-o a voltar para sua terra natal. Soltando um suspiro silencioso, Itachi seguiu o som da água corrente até um riacho, ajoelhando-se para beber de suas águas frescas. O corvo em seu ombro, igualmente exausto, pulou até o riacho e bebeu avidamente. Sem que ele soubesse, na margem oposta, uma figura emergiu das sombras de uma árvore, uma figura envolta no inconfundível rosto preto e branco de Zetsu. Uma risada sinistra ecoou pela floresta. Capítulo 55. A localização de Itachi foi repassada para Nagato. Agora é só sentar e assistir ao espetáculo se desenrolar, zombou a metade negra de Zetsu, com um sorriso malicioso no rosto. Nossa, Zetsu negro, você está realmente se inclinando para a vibe de gênio maligno. Precisa mesmo nos fazer parecer os vilões aqui? Brincou a metade branca, com um tom cheio de zombaria. Cale-se. Com um leve farfalhar, a forma de Zetsu afundou no chão, desaparecendo de vista. Itachi, após um breve descanso, partiu novamente, com seus fiéis corvos esvoaçando ao seu lado enquanto desaparecia na mata densa. O tempo passou enquanto a floresta se tornava assustadoramente silenciosa. De repente, Itachi parou. Um grasnido agudo e penetrante do corvo em seu ombro quebrou o silêncio, com um tom carregado de alarme. Estilo fogo, jutsu da grande bola de fogo. Uma bola de fogo um pouco menor que o normal irrompeu da boca de Itachi, seu calor escaldante varrendo a floresta, deixando uma clareira carbonizada em seu rastro. Bum! Uma explosão irrompeu pela clareira e 5 figuras surgiram do fogo. Junto com elas, surgiu uma tempestade de kunai, shuriken e diversas ferramentas mortais, avançando em direção a Itachi como um maremoto. Apesar de não conseguir ver a trajetória precisa dos ataques, os instintos aguçados e a experiência de batalha de Itachi o guiaram enquanto ele habilmente desviava do ataque implacável. Tic, viu? Eu te disse, os instintos do Itachi são muito aguçados. Por que se preocupar com emboscadas? Vamos atacá-lo com tudo de uma vez, disse uma voz brincalhona, mas desdenhosa. Idan, emergindo das sombras, o sorriso de Idan era tão irreverente como sempre. Atrás dele, o restante da Akatsuki se adiantou, sua presença exalando ameaça. Pen, Sasori, Kakuzu e Deidara, quase metade da Akatsuki se reunirá ali para eliminar um único homem, Uchiha Itachi. Sinais familiares de chakra preencheram o ar, e o coração de Itachi afundou. Ele pensou sombriamente. São muitos, todos para me impedir de retornar a Konoha com informações? Vejo que Kizami não está aqui. Então, ele não conseguiu atacar o antigo parceiro, ou Pen está preocupado que ele possa pegar leve comigo? Enquanto ele analisava a situação, a retirada de Itachi já havia sido interrompida pelos membros invasores da Akatsuki. Itachi, você escapou dos nossos dedos da última vez, mas não hoje. Quando eu terminar, seu cadáver será minha melhor marionete, superando em muito até mesmo o terceiro Kazekage, provocou Sasori, com a voz carregada de malícia. O brilho carmesim da nova armadura de Sasori cintilava ameaçadoramente. Tendo abandonado sua frágil casca de Iruko, ele agora ostentava um corpo reforçado com aço temperado. Um design que deixou até Deidara atordoado com sua aparência jovial. Sasori, você pode ficar com o corpo, mas eu quero o coração dele. Um coração desse calibre me levará muito além desses jonins medíocres da elite, disse Kakuzu, com um tom cheio de ganância. Hehe, essa qualidade de sacrifício certamente agradará ao Lord Jashin, declarou Idan, com seu sorriso maníaco se alargando enquanto brandia sua enorme foice. Não tenho nenhum motivo específico para lutar com você, Itachi, mas prometi lhe mostrar o que é a verdadeira arte. Deidara proclamou, colocando um punhado de argila nas bocas das palmas, já preparando sua próxima obra-prima explosiva. Poucos dias antes, essas pessoas eram aliadas de Itachi. Agora, eram seus executores.
Isso é ruim. Itachi agachou-se levemente, o corpo tremendo. Sua expressão se contorceu de dor, como se estivesse enfrentando uma imensa luta interna. O que está acontecendo com ele? De repente, um chakra vermelho brilhante irrompeu de seu corpo, formando uma estrutura esquelética ao seu redor. Susanoo. Mesmo sem seu Mangekyou Sharingan, Itachi havia liberado Susanoo. O motivo era simples. Uma vez desbloqueado, o Susanoo poderia ser invocado novamente. No entanto, sem o Mangekyou, o custo de chakra e físico era muito maior. Foi a vontade inabalável de Itachi de proteger Sasuke Konoha que lhe permitiu manifestá-lo agora. Itachi tossiu sangue, seu corpo já frágil tremendo sob o esforço. A construção carmesim lutava para manter sua forma, mal alcançando seu segundo estágio, uma estrutura esquelética com tênues camadas musculares. Ele não teve escolha a não ser ir com tudo desde o começo. A enorme mão esquelética do Susanoo avançou em direção a Sasori com um rugido ensurdecedor. Colidir. Sasori estremeceu, seu peito se abriu para revelar um cabo de aço que disparou, prendendo-se a uma árvore próxima para puxá-lo para um lugar seguro. Ataque. A voz calma, porém autoritária, de Pen cortou o caos. Liberação de fogo. Grande técnica de fogo do dragão. Estilo vento, dano por pressão. O ataque combinado de fogo e vento das máscaras de Kakuzu desencadeou uma explosão enorme e devastadora. C1. Deidara gritou, lançando um enxame de aranhas de argila na briga. Chuva de areia e ferro. O boneco do terceiro Kazekage de Sasori liberou uma rajada de partículas metálicas quase invisíveis em uma velocidade estonteante. A barragem não deixou espaço para fuga, envolvendo completamente o Susanoo de Itachi. Em segundos, a estrutura esquelética desmoronou sob o ataque implacável, expondo a forma vulnerável de Itachi. Vamos acabar com isso com um estrondo. Contemplem a arte da explosão. Deidara declarou, enviando 3 pássaros de argila em direção a Itachi. Deidara, seu idiota. Não destrua o coração dele. Kakuzu rugiu furioso. Até Sasori lançou um olhar de soslaio para Deidara, como se questionasse sua sanidade. Relaxe, não vai virar cinzas, murmurou Deidara, coçando a cabeça. Mas antes que os pássaros alcançassem seu alvo, a forma de Itachi se dissolveu em fumaça. Um clone das sombras. Todos ficaram tensos, observando o campo de batalha. Lá, os olhos aguçados de Idan se fixaram em uma figura emergindo de um riacho próximo. Ha. Esse é meu. Vou oferecê-lo ao Lord Jashin. Idan atacou com a foice erguida, encurtando a distância com uma velocidade assustadora. Uchiha Itachi, prepare-se para morrer. Quando a foice estava prestes a cair, a visão periférica de Idan captou uma kunai voando em sua direção. A kunai tinha marcas estranhas gravadas em sua lâmina. Quem está aí? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 56. Quando Idan estava prestes a acertar o pescoço de Itachi com sua foice, uma figura apareceu de repente diante dele, desferindo um chute poderoso que fez Idan voar centenas de metros para longe. O corpo de Idan atingiu dezenas de árvores como uma bala de canhão antes de finalmente parar sob a força da resistência. Seu desgraçado! Quem ousa tratar o Lord Idan com tanto desrespeito? Quem é? Embora seu manto da Akatsuki tivesse sido despedaçado pelo impacto, o corpo imortal de Idan não sofreu ferimentos fatais, apenas algumas costelas quebradas. Cuspindo sangue enquanto se apoiava em uma árvore, ele praguejou furiosamente. É ele? A mente de Kakuzu estava tomada pela inquietação. Quem? O caminho devalatiu bruscamente. Droga! Eles estiveram tão perto de eliminar o Uchiha Itachi. Com ele morto, não haveria risco de seus segredos serem expostos. No entanto, naquele momento crítico, alguém interveio para salvá-lo. A expressão do caminho deva escureceu ao pensar que Itachi conhecia os segredos dos 6 caminhos de Pen e manipulava Konan. Quem quer que fosse esse intruso, ele enfrentaria a ira de Nagato. Entretanto, quando o número ficou claro, todos ficaram paralisados em choque. O homem usava uma armadura azul no estilo Sengoku, adornada com pele branca nos ombros, e na testa brilhava a inconfundível faixa de Konoha. Ele era ninguém menos que o segundo Hokage de Konoha. Senju Tobirama. É ele mesmo, o segundo Hokage. Sob a máscara de Kakuzu, sua boca se abriu, quase estampando o espanto em seu rosto. Memórias há muito enterradas emergiram em sua mente. Nascido do mal, assassino de Takigakuri. Eu mesmo o erradicarei. Espere, Tobirama. Para uma vila pequena como Takigakuri produzir um Jonin de elite do calibre dele não é pouca coisa. Além disso, estou ileso. Deixe-o voltar para sua vila. Kakuzu jamais se esqueceu da humilhação daquele dia. Retornando a Takigakuri, ele matou os anciões da aldeia que o traíram e reivindicou a técnica do medo do rancor da terra. No entanto, apesar de viver por mais de 90 anos, a sombra da intenção assassina de Tobirama permanecia em seu coração. O jovem Kakuzu lutara contra um mero clone de madeira de Hashirama Senju, o deus Shinobi, que não demonstrava a intenção de matar. Mas após sua derrota, a avassaladora intenção assassina de Tobirama foi algo que Kakuzu jamais esqueceria, uma pressão sufocante de um Kage de elite. E agora, ver Senju Tobirama novamente depois de todos esses anos causou um arrepio na espinha de Kakuzu, despertando uma vontade de recuar. O som de passos deliberados ecoou. Os riachos que ladeavam a área se separaram para formar um caminho claro conforme Tobirama se aproximava. Uma organização de ninjas rebeldes ousa invadir a Terra do Fogo para caçar um sobrevivente do clã Uchiha de Konoha. Você pediu minha permissão primeiro? A voz de Tobirama, calma e serena, carregava uma autoridade inegável que abalou todos os presentes.
Meio caído dentro de uma barreira formada por água, Uchiha Itachi olhou fixamente, atordoado e incrédulo. Ele nunca imaginou que à beira da morte, Senju Tobirama, de todas as pessoas, viria resgatá-lo. E ainda mais surpreendente foi como Tobirama se referiu a ele, não como um ninja desonesto, mas como um sobrevivente do clã Uchiha. Apesar do espanto, uma estranha sensação de pertencimento surgiu dentro de Itachi. Tobirama Senju, você está declarando guerra a Akatsuki? O caminho Deva deu um passo à frente, dirigindo-se friamente a Tobirama. Declarando guerra? Os lábios de Tobirama se curvaram em um sorriso irônico. Num piscar de olhos, ele lançou dezenas de kunai gravadas com os selos do deus voador do trovão, e sua figura desapareceu em um instante. Os eventos se desenrolaram mais rápido que um raio. Nem mesmo Nagato esperava que Tobirama atacasse sem uma única palavra de negociação. Levantando a mão, o caminho Deva liberou Uchiha Tensei, uma poderosa força de repulsão que dispersou as kunai que avançavam em sua direção. Entretanto, os outros membros da Akatsuki não tinham defesas tão abrangentes. Um borrão azul passou rapidamente entre as kunai, deixando rastros dos movimentos de Tobirama. Golpe do deus do trovão voador. Em uma única troca, uma das máscaras de medo e rancor da terra de Kakuzu, o atributo fogo, foi perfurada diretamente em seu núcleo. Antes que Kakuzu pudesse reagir, Tobirama se teletransportou para cima dele, golpeando para baixo com precisão letal. Liberação da terra, lança da terra. No último segundo, Kakuzu ativou sua técnica do coração de terra, endurecendo seus braços como pedra enegrecida e levantando-os para bloquear o golpe. Estrondo. Faíscas voaram quando a lâmina de Tobirama atingiu os braços de Kakuzu. Incapaz de desferir um golpe decisivo, Tobirama desapareceu mais uma vez. Destruam essas kunai. Agora. O caminho Deva rugiu, formando uma pequena esfera negra em sua palma. Caso Tobirama reaparecesse, ele usaria Bansho Tenin para capturá-lo instantaneamente. A Akatsuki, composta por ninjas rebeldes experientes de rank S, rapidamente entendeu a estratégia. Sem precisar das ordens do caminho Deva, eles lançaram uma saraivada de jutsus contra as kunai do deus voador do trovão espalhadas pelo campo de batalha. C1. Ordem Mundial da Areia de Ferro. Estilo relâmpago, falsa escuridão. Inúmeras técnicas foram utilizadas, dizimando o campo de batalha e interceptando a kunai de Tobirama. Mas no caos, Tobirama reapareceu ao lado de uma kunai que havia sido destruída anteriormente pelo Uchiha Tensei. Agora, Nagato agiu rapidamente, fazendo com que o caminho Deva liberasse Bansho Tenin. A força gravitacional puxou Tobirama em sua direção, imobilizando seu movimento. Os outros membros da Akatsuki aproveitaram a oportunidade e combinaram suas técnicas exclusivas para derrubar o Hokage. Pego no ar, os lábios de Tobirama se curvaram em um leve sorriso. Enquanto a onda de ataques o envolvia, sua figura desapareceu em uma massa de fumaça repleta de chakra. Nós o pegamos? Deidara expirou com a voz carregada de alívio. A velocidade do segundo Hokage era avassaladora, mas com a presença do líder, eles conseguiram subjugá-lo. Não, espalhem-se. O Rinnegan do caminho Deva tremeu, detectando algo anormal. Da fumaça, em vez de desaparecer, o chakra de Tobirama surgiu, dando origem a uma floresta de raízes retorcidas e cheias de vida. Estilo madeira, natividade de um mundo de árvores. Reorganizando o corpo, Tobirama juntou as mãos. Árvores imponentes, transbordando de força vital, irromperam do chão, avançando em direção aos membros da Akatsuki como uma onda gigante. Bum, bum, bum. A terra se abriu quando o poder absoluto do estilo madeira transformou o campo de batalha em uma floresta sem fim. Retiro. O caminho Deva avançou para proteger os outros do ataque, mas nem mesmo Nagato esperava que o segundo Hokage tivesse um domínio tão aterrorizante do estilo madeira. Por razões táticas, Nagato havia utilizado o caminho Deva apenas para emboscar Itachi, deixando os outros caminhos em Amegakure. Mas encontrar Tobirama ali era totalmente imprevisível. Ordenando que os outros recuassem, Deidara, Kakuzu e Sasori montaram em um pássaro de argila e voaram para o céu. Enquanto isso, o caminho Deva se preparou contra a onda implacável de árvores. Uchiha Tensei. Essa repulsão foi quase tão poderosa quanto a usada para destruir Konoha na linha do tempo original, embora ligeiramente contida para conservar a força vital de Nagato. Uma onda de choque visível de energia pálida se espalhou para fora, interrompendo o avanço da floresta. Capítulo 57. Uchiha Tensei. O Rinnegan do caminho Deva brilhou com uma luz violeta, como se estivesse proferindo um julgamento divino. Estrondo. O oceano de árvores criado por natividade de um mundo de árvores colidiu com a força repulsiva quase tangível, fragmentando-se em cacos como se fosse retalhado por uma força imparável. No entanto, a vasta floresta parecia infinita, e cada onda de destruição era seguida por outra onda de raízes e galhos. Em segundos, o campo de força do Uchiha Tensei começou a diminuir, seu ímpeto se dissipando como uma pedra afundando no mar, engolida pela maré implacável de raízes de árvores. Impossível! Ele realmente resistiu ao Uchiha Tensei. O corpo do caminho Deva tremeu. O ataque havia drenado uma quantidade significativa do chakra de Nagato, mas não conseguiu deter nenhuma das técnicas de liberação de madeira de Tobirama Senju. Tobirama cruzou os braços sobre o peito, com um leve sorriso nos lábios. Com suas reservas de chakra quase ilimitadas, considerou a tentativa de Nagato de enfrentá-lo nada menos que tola. Quando o caminho Deva entrou em um breve momento de fraqueza, a imensa floresta não perdeu tempo. Num piscar de olhos, o engolfou completamente.
No alto do céu, 3 membros da Akatsuki estavam empoleirados, inquietos, no pássaro de argila de Deidara, observando nervosamente a batalha abaixo. O líder parece ter sido derrotado, pelo Hokage. As mãos de Deidara tremeram enquanto ele manobrava o pássaro. Os olhos verdes de Kakuzu, visíveis através da máscara, estavam cheios de alarme. Deidara, apresse-se. Se nem Pen consegue lidar com ele, é melhor recuarmos agora. Franzindo a testa, Deidara formou um rápido selo, e a velocidade do pássaro aumentou bruscamente. Ao lado dele, Kakuzu murmurava com raiva, enquanto a voz serena de Sasori cortava a tensão. O líder não está morto. Vamos nos reagrupar na base. Se algo realmente desastroso acontecer, Tobi certamente intervirá. Kakuzu assentiu relutantemente, e o trio rapidamente desapareceu nas nuvens, suas figuras desaparecendo no horizonte. Na pressa, eles pareciam ter esquecido alguém. De volta ao campo de batalha, quando o caminho Deva estava prestes a ser enterrado pela floresta, Nagato rapidamente controlou o caminho animal para invocá-lo. No último segundo, o caminho Deva desapareceu, reaparecendo em um local seguro. Nagato, magro e esquelético, soltou um suspiro de alívio. No entanto, sua mente estava nublada pela inquietação. Por que Tobirama Senju está aqui? Alguém vazou nossos planos? Poderia haver outro espião na Akatsuki. Além de Uchiha Itachi? Olhando para Konan inconsciente ali perto, Nagato sentiu o coração apertar. Ele havia se dedicado a realizar o sonho de paz de Yaiko, mas esse sonho agora parecia cada vez mais inalcançável. Com os membros da Akatsuki recuando, Tobirama interrompeu a propagação de sua liberação de madeira. Ele sentiu que o chakra do caminho Deva havia desaparecido, provavelmente levado por uma técnica de invocação. Observando as consequências da batalha, o olhar de Tobirama pousou em uma figura solitária se contorcendo em meio aos destroços, um corpo reduzido à metade superior, xingando alto. Maldito seja Tobirama! Maldito seja você e sua liberação de madeira! Maldito seja Kakuzu e sua covardia por me abandonar! Maldito seja Sasori e Deidara também! Era Idan, espetado em várias estacas de madeira, com os membros presos por cipós. A única parte dele que ainda se movia era a cabeça, que se debatia furiosamente. Tobirama, se você tiver coragem, me solte. Vou lhe mostrar o poder de Jashin-sama. Tobirama aproximou-se lentamente, sem se incomodar com os discursos de Idan. Formou um selo e colocou a palma da mão na testa de Idan. Irritante. Fique quieto. Uma técnica de selamento silenciou Idan, deixando-o apenas capaz de balançar a cabeça impotente. Atrás, o som de passos pesados ecoou. Virando-se, Tobirama viu uma figura esfarrapada se aproximando. Era Uchiha Itachi. Enfraquecido e quase cego, Itachi mal conseguiu se manter de pé enquanto enfrentava Tobirama. Hokage-sama. Itachi o cumprimentou fracamente, curvando-se levemente. Tobirama assentiu e apoiou Itachi enquanto ele cambaleava para a frente. Após um momento de silêncio, Tobirama falou, com um tom mais suave do que antes. Uchiha Itachi, você consideraria retornar para Konoha? A expressão de Itachi congelou. Voltar para Konoha? Ele nunca imaginara que Tobirama, de todas as pessoas, lhe ofereceria isso. Pego de surpresa, um tremor percorreu o coração de Itachi. Mas como ele poderia encarar seu irmão, Sasuke, depois de tudo? Talvez ele devesse revelar a verdade ao Hokage e ver sua reação. Respirando fundo, Itachi sentou-se de pernas cruzadas e começou a contar sua história. Hokage-sama, muita coisa aconteceu na vila desde que você ressuscitou durante o massacre de Konoha. Deixe-me explicar. Itachi detalhou o golpe planejado pelo clã Uchiha, os planos de Danzo e sua fatídica decisão de trair seu clã pelo bem da vila. Tobirama ouvia atentamente, concordando ocasionalmente, enquanto sua mente afiada reconstituía detalhes ausentes dos registros. Quando Itachi terminou, Tobirama soltou um suspiro pesado. Suas escolhas foram extremas, Uchiha e Itachi. Elas infligiram uma dor inimaginável ao seu irmão e quase o levaram a destruir a vila. Ele fez uma pausa, seu olhar penetrante suavizando-se ligeiramente. Mas sua dedicação a Konoha merece reconhecimento. Itachi desviou o olhar, suas órbitas oculares vazias revelando sua angústia. Hokage-sama, com tudo o que fiz, alguém como eu pode realmente retornar a Konoha? A resposta de Tobirama foi calma, mas resoluta. A vila é construída com segundas chances, Itachi, mas a decisão de retornar é sua. Capítulo 58. Por que não? Você pode retornar à vila quando quiser. Entendo suas preocupações. Shimura Danzo está morto, eu mesmo matei. Seus crimes agora são conhecidos em Konogakakure. Quanto a Sarutobi Hiruzen, ele foi confinado em casa, destituído de sua autoridade. A liderança corrupta foi expurgada. Posso revelar publicamente a verdade sobre o massacre Uchiha e revogar seu status de ninja desaparecido. Se preferir, posso até revelar seu papel secreto na Akatsuki. Você não será mais visto como um traidor de Konoha, mas como um herói que carregou o peso de grandes fardos pela vila. Tobirama falou calmamente, com o olhar penetrante fixo em Uchiha Itachi. No fundo, Tobirama sabia que o coração de Itachi ainda se inclinava para Konoha. Da perspectiva do clã Uchiha, Itachi era inegavelmente um traidor sem coração. Mas, do ponto de vista de Konoha, suas ações podiam ser vistas como justas e altruístas. O clã Uchiha, na visão de Tobirama, era um grupo propenso a extremos. Sua extensa pesquisa sobre a psicologia deles o havia convencido de uma coisa: os Uchiha eram profundamente emocionais? Intensos em seu amor e igualmente intensos em seu ódio. Um golpe liderado por tais indivíduos poderia ter trazido consequências inimagináveis.
Da posição de Tobirama como Okage, ele não podia criticar as escolhas de Itachi. Quanto a se seu irmão vai aceitá-lo novamente, Itachi, você está pensando demais. O tom de Tobirama ficou firme. Se você realmente quer que Uchiha Sasuke viva uma vida normal, você deve tratá-lo como um igual, seu irmão mais novo. Não como uma ferramenta moldada pelo ódio contra você ou a vila. Você deve a ele ser honesto sobre a verdade. Ao ouvir isso, Itachi congelou como se tivesse sido atingido por uma revelação repentina. Ele estava tão confiante, tão seguro de sua capacidade de controlar a situação, sem nunca parar para considerar os sentimentos ou desejos de Sasuke. Nunca havia realmente pensado em como seu irmão poderia interpretar suas ações. Uma pontada de culpa cruzou o rosto de Itachi, mas foi rapidamente substituída por um vislumbre de alívio. Pelo menos agora ele ainda tinha uma chance de se redimir. Entendo, Okage-sama. Obrigado pela sua orientação. Estou disposto a retornar a Konoha e me dedicar à reconstrução da vila. O respeito de Itachi por Tobirama agora era genuíno. Sem essa conversa, ele só teria descoberto a verdade após sua morte. Ao ver a decisão de Itachi, Tobirama sorriu levemente, embora seu olhar tenha se deslocado para as órbitas vazias de Itachi, e ele franziu a testa. Seus olhos. A pergunta de Tobirama, Itachi explicou o que havia acontecido. Orochimaru. Ele deve ter feito algum tipo de acordo com o líder da Akatsuki. Meus olhos foram o preço. Foi por isso que Pen e os outros membros da Akatsuki me atacaram. Meu Sharingan. Orochimaru os levou. A voz de Itachi carregava um traço de impotência. Como membro dos Uchiha, perder seu Sharingan parecia um fracasso pessoal. Orochimaru. Tobirama murmurou o nome sem surpresa. A obsessão de Orochimaru pelo Sharingan só aumentara após seus fracassos anteriores contra ele. Sharingans comuns não o satisfariam, apenas os mais raros e poderosos. Dada a expertise de Orochimaru em ciência e ninjutsu, os experimentos que ele poderia conduzir com o Mangekyou Sharingan de Itachi eram preocupantes. Tobirama fez uma anotação mental para permanecer vigilante. O outro olho de Shizui. Ainda está com você, certo? Sim. Embora sem saber o motivo da pergunta de Tobirama, Itachi rapidamente invocou um corvo negro. O pássaro se virou, revelando seu olho escarlate. Sem este olho eu teria morrido na primeira emboscada. Consegui escapar usando Koto Amatsukami em Konan, mas não consegui ativar completamente o olho de Shizui. É provável que ela não esteja mais sob sua influência. Os olhos de Tobirama brilharam com uma mistura de surpresa e admiração enquanto Itachi relatava sua aprovação. O fato de Itachi ter sobrevivido a uma situação tão terrível o impressionou. Sua alegria por ter convencido Itachi a retornar à vila aumentou. Após um momento de reflexão, Tobirama formou uma série de selos, invocando um pergaminho. De dentro, ele retirou um recipiente de vidro contendo um Sharingan. Este é o outro olho do Shizui. Eu o recuperei do cadáver do Danzo. Quando voltarmos para Konoha, peça para a equipe médica implantá-lo em você. A decisão de Tobirama não foi tomada de ânimo leve, mas o olho não servia para nada em suas mãos. Além disso, ele não tinha um corpo físico para utilizá-lo. Se Itachi pudesse usar o olho e potencialmente despertar o Mangekyou Sharingan eterno, seu valor seria maximizado. Isso. Itachi olhou incrédulo para o recipiente de vidro enquanto Tobirama o entregava a ele. Pegue. Este olho merece um dono de direito. Shizui confiou os olhos dele a você para que você pudesse continuar a proteger a vila e o clã Uchiha. Pensando em Shizui, Itachi assentiu solenemente e aceitou o olhar. Quando retornarmos a Konoha, providenciaremos sua cirurgia, disse Tobirama. Entendido, Okage-sama. Itachi respondeu firmemente. Enquanto Tobirama se preparava para ativar a técnica do deus voador do trovão, um ruído abafado os interrompeu. Perto dali, Idan, envolto em vinhas, incapaz de falar devido a um jutsu de selamento, se debatia furiosamente. Ah, é verdade. Quase me esqueci de você. Tobirama se aproximou, observando Idan com um leve divertimento. Apesar de sua imortalidade, o jutsu baseado em maldições de Idan o tornava um recurso perigoso, embora sua inteligência limitada deixasse muito a desejar. Após localizar a metade inferior decepada de Idan entre as raízes, Tobirama a recolocou. Agora estamos prontos para partir. Colocando uma mão no ombro de Itachi e segurando o derrotado Idan com a outra, Tobirama ativou a técnica do deus voador do trovão. Um clarão de luz azul os envolveu, e eles desapareceram. A área outrora marcada por batalhas agora estava silenciosa, tomada por uma vegetação densa. Do chão emergiu Zetsu, metades preta e branca observando o resultado. Tobirama levou Itachi, disse Zetsu negro com um tom intrigado. Aquele era Mokuton, não era? Uau! Itachi recuperou o olho do Shizui. Devemos chamar o Orochimaru e tentar de novo? Zetsu branco piou. O Zetsu negro estranhamente não descartou a sugestão do Zetsu branco de imediato. Em vez disso mergulhou em profunda reflexão. Isso complica as coisas. Devemos reportar ao Tobi primeiro. Com isso Zetsu afundou novamente no chão, deixando a floresta silenciosa mais uma vez. Capítulo 59. No escritório do Okage, Nara Shikaku trabalhava arduamente, a caneta movendo-se rapidamente sobre a papelada. Ao ouvir o som de passos se aproximando, ele nem precisou olhar para cima para saber quem era. Meu caro Okage, você finalmente decidiu aparecer. Shikaku comentou secamente, ainda focado em seus documentos. No entanto, algo parecia estranho. Ele levantou a cabeça e viu Tobirama Senju entrando, mas não estava sozinho. Alguém o seguia de perto. Quem é?
A figura que acompanhava Tobirama estava quase irreconhecível. Era ninguém menos que o Uchiha Itachi, embora seu característico Sharingan tivesse desaparecido e suas roupas fossem pouco mais que trapos rasgados. Se não fosse por aqueles que o conheciam bem, teria sido impossível identificá-lo. Este é o Uchiha Itachi. Ele retornou a Konoha, disse Tobirama com um sorriso fraco. Presumo que você já saiba a verdade por trás da queda do clã Uchiha? Shikaku assentiu. Como conselheiro do Hokage, ele já havia descoberto há muito tempo os segredos que cercavam a condução do massacre do clã por Sarutobi Hiruzen e Shimura Danzo. Itachi foi, na verdade, infiltrado como espião na Akatsuki por Sarutobi. É por isso que o estão caçando agora. E Orochimaru? Qual o papel dele em tudo isso? Orochimaru se aliou à Akatsuki, explicou Tobirama com um tom sério. Ele tomou o Mangekyou Sharingan de Itachi. Shikaku, faça com que a Anbu e a Raiz monitorem de perto os movimentos de Orochimaru. Se ele realmente pretende usar aqueles olhos, precisamos estar preparados. A notícia atingiu Shikaku como um raio. Orochimaru havia roubado os olhos de Itachi? Era um acontecimento perigoso. Entendido, disse Shikaku solenemente. Tobirama franziu a testa enquanto considerava a situação. Sua marca do deus voador do trovão em Orochimaru havia desaparecido, provavelmente devido à reencarnação do cadáver vivo. Ele se arrependeu de não ter lidado com Orochimaru antes quando teve a chance. Shikaku, acompanhe Itachi até o hospital de Konoha. Eu mesmo cuidarei da cirurgia ocular dele e dos ferimentos. Assim que ele se recuperar, será reintegrado a Anbu. Shikaku piscou. Cirurgia ocular? Onde vamos conseguir olhos para ele? Tobirama explicou, de Shizui. Antes de morrer, o Uchiha Shizui confiou um olho a Itachi. O outro foi recuperado depois que lidei com Danzou. Ambos estão agora em posse de Itachi. Shikaku ficou em silêncio, atordoado por mais uma revelação. Ah, e isso. Tobirama levantou a mão, revelando Idan, o membro da Akatsuki se contorcendo, pois apenas a parte superior do corpo permanecia intacta. Era uma visão bizarra e quase cômica. Eu o capturei vivo. Ele tem um corpo imortal e usa sangue para lançar maldições mortais. Certifiquem-se de que ele esteja preso na prisão de Konoha. Avisem os guardas para não reimplantarem seus membros. Shikaku mal conseguia acompanhar. Corpos imortais? Maldições? O dia só trouxera eventos bizarros. O retorno de Itachi, os olhos de Shizui e agora um membro imortal da Akatsuki. Sim, Okage-sama, disse Shikaku com um suspiro resignado. Depois que Idan foi selado e confinado, o grupo chegou ao hospital de Konoha. Com arranjos especiais, uma sala cirúrgica foi liberada para Tobirama operar. Embora Tobirama não fosse um médico treinado, o Tobirama Senju original conduziu uma extensa pesquisa sobre o Sharingan, possivelmente entendendo-o melhor do que os próprios Uchiha. Vestindo um jaleco branco e luvas, ele parecia um cirurgião experiente. Itachi lhe entregou o Sharingan armazenado em recipientes de vidro, e a cirurgia começou. Tobirama usou um bisturi de chakra para remover cuidadosamente os nervos ópticos danificados de Itachi. Utilizando a técnica da palma da cura, ele fechou os ferimentos antes de esterilizar o Sharingan de Shizui e reconectar meticulosamente os nervos. Observando de lado, Shikaku ficou surpreso e inquieto. Quem diria que Tobirama seria capaz de lidar com procedimentos médicos com tanta perícia? Se Itachi tivesse células de Hashirama, Shikaku refletiu, o Sharingan poderia ter se conectado como um pendrive. Tal era o absurdo dos dos biológicos de Hashirama. Meia hora depois, a cirurgia estava concluída. Tobirama tirou as luvas e a máscara, com o rosto revelando um raro traço de nervosismo. Como você se sente? Ele perguntou. Muito melhor, respondeu Itachi, abrindo os olhos lentamente. Embora inicialmente turva, sua visão logo se aguçou, ficando mais nítida do que nunca. Os olhos de Shizui eram muito superiores aos seus, que haviam se deteriorado devido aos anos de uso excessivo desde que despertou o Mangekyou aos 13 anos. Você pode ativar o Mangekyou? Tobirama perguntou curioso. Itachi assentiu e se concentrou. O Sharingan foi ativado, e seu padrão se transformou em um novo design, uma combinação dos de Shizui e Itachi, assemelhando-se a uma shuriken espiralada. O que é isso? Tobirama ficou surpreso. O transplante, de alguma forma, fez o Sharingan evoluir ainda mais. Itachi também estava perplexo. Embora não conseguisse mais sentir suas habilidades originais, Tsukuyomi e Amaterasu, agora possuía versões duplas do Koto Amatsukami de Shizui, uma capaz de controlar um alvo direta e permanentemente, e a outra de influenciar sutilmente seus pensamentos ao longo do tempo. Meus novos olhos parecem conter o Koto Amatsukami de Shizui. Meus antigos poderes, eles se foram. Tobirama franziu a testa pensativo, mas finalmente deixou o assunto de lado. O objetivo da operação havia sido alcançado e não havia necessidade de se aprofundar mais. Você precisará de um tempo para se acostumar com seus novos olhos. Se precisar de alguma coisa, fale com Shikaku. Vou me retirar. Com um flash de luz azul, Tobirama desapareceu, deixando Shikaku resmungando para si mesmo sobre as infinitas surpresas que o dia havia trazido. Capítulo 60. Tempo presente. No laboratório subterrâneo da Vila do Som, na terra dos campos de arroz, Orochimaru jazia imóvel em uma mesa cirúrgica. Ao lado dele, Kabuto Yakushi trabalhava meticulosamente, com uma pinça na mão, manipulando cuidadosamente os tecidos ao redor dos olhos de Orochimaru. Assim que Kabuto conectou o último nervo óptico, ele exalou profundamente e enxugou o suor da testa com um lenço. A respiração de Orochimaru acelerou enquanto Kabuto falava suavemente.
Orochimaru-sama, o Sharingan foi transplantado com sucesso. A voz de Kabuto carregava um tom de preocupação enquanto ele continuava, mas com a Kekkei Genkai de liberação de cristal já integrada ao seu corpo, imagino se pode haver uma rejeição. Tem certeza de que não foi precipitado fazer o transplante de Sharingan? A preocupação estampava-se no rosto de Kabuto. Afinal, possuir duas Kekkei Genkai simultaneamente era algo sem precedentes na história do mundo ninja. Se isso der certo, Orochimaru será o primeiro. Mas se falhar, as consequências potenciais eram aterrorizantes. Ninguém poderia prever que tipo de rejeição poderia ocorrer entre duas Kekkei Genkai diferentes. Orochimaru não respondeu à pergunta de Kabuto. Em vez disso, ergueu a mão direita, embora ela tremesse violentamente. Você está bem? Kabuto rapidamente se adiantou para apoiá-lo. Estou bem, mas algo parece estranho. O corpo de Orochimaru parecia peculiar, uma sensação que ele não conseguia descrever. Ele abriu as pálpebras lentamente, revelando seus olhos recém-transplantados. O Sharingan vermelho sangue brilhava, com os 3 tomoes girando preguiçosamente dentro dele. Funcionou? O rosto de Kabuto se iluminou de alegria, e ele perguntou ansiosamente, Orochimaru-sama, você pode tentar evoluir o Sharingan para a forma Mangekyou? Além disso, sua liberação de cristal ainda pode ser usada? Vamos ver. Orochimaru assentiu levemente, seus lábios se curvando em um sorriso satisfeito. Ele também estava curioso. Canalizando o chakra em seu Sharingan recém-transplantado, os 3 tomoe começaram a girar rapidamente. Em instantes, eles se transformaram em um padrão Mangekyou em forma de espiral. É um sucesso! Kabuto exclamou, sua excitação era palpável. Não, tem algo errado, murmurou Orochimaru com a voz carregada de inquietação. O que você quer dizer? Kabuto ficou surpreso quando a expressão de Orochimaru ficou sombria. Por que o poder do Mangekyou é tão fraco? O rosnado de Orochimaru se transformou em um rugido. O Mangekyou Sharingan em seus olhos não tinha força significativa, pior, sua visão já estava se deteriorando. Uma névoa espessa obscurecia sua visão, como se um véu de escuridão cobrisse seus olhos. Até Kabuto, parado bem à sua frente, parecia embaçado. Ao compreender, Orochimaru murmurou, então é por isso. É por isso que o Uchiha Itachi sempre manteve seu Sharingan em sua forma de 3 tomoes. Agora eu entendo. A verdade o atingiu em cheio. Itachi havia drenado quase todo o poder do seu Mangekyou Sharingan. Kabuto, sem noção do que Orochimaru havia deduzido, olhou para ele confuso. Espere, e se eu usar as células de Hashirama? Elas poderiam restaurar o poder do Mangekyou? A voz de Orochimaru se elevou ao se lembrar de um detalhe vital. Anos antes, ele havia transplantado um braço cheio de Sharingan para Shimura Danzou. Pessoas não Uchiha não conseguiam desativar o Sharingan e sofriam um imenso dreno de chakra. Kakashi Attack era um exemplo perfeito. No entanto, o corpo de Danzou, aprimorado pelas células de Hashirama, não apenas sustentou o Sharingan, como até se adaptou ao Mangekyou Sharingan de Shizui. Se as células de Hashirama conseguem equilibrar o poder do Sharingan, elas também poderiam repor sua energia esgotada? A excitação tomou conta de Orochimaru quando ele deu uma ordem ríspida. Kabuto, traga-me uma amostra das células de Hashirama. Rápido! Orochimaru não tinha escassez de células de Hashirama. Ele e Danzo haviam saqueado quase todos os restos úteis da tumba do primeiro Hokage. Kabuto saiu correndo e retornou momentos depois, carregando uma seringa cheia de um líquido branco e viscoso. Orochimaru pegou a seringa sem hesitar e injetou o conteúdo diretamente em seu corpo. A potente força vital contida nas células o invadiu, concentrando-se particularmente ao redor dos olhos. Era como se sua visão estivesse sendo banhada por uma energia rejuvenescedora. Lentamente a escuridão se dissipou e a clareza retornou. Desta vez, quando Orochimaru ativou o Mangekyou Sharingan, um filete de sangue escorreu de seu olho direito. Chamas negras de Amaterasu irromperam, incendiando tudo em seu campo de visão. Orochimaru-sama. Kabuto engasgou, atordoado com a visão. Orochimaru encarou as chamas negras, momentaneamente perdido em pensamentos. Então, um sorriso sinistro se abriu em seu rosto. Ah, então é verdade. As células de Hashirama podem de fato repor o poder do Mangekyou Sharingan. A língua serpentina de Orochimaru se lançou para lamber seus lábios. Ele havia descoberto um segredo tremendo. Senju Hashirama. Orochimaru se maravilhou com as implicações. O primeiro Hokage, que não tinha linhagem Uchiha, ainda poderia aprimorar o Mangekyou Sharingan. Isso poderia estar conectado ao sábio dos 6 caminhos? O pensamento provocou um arrepio na espinha de Orochimaru. Se os clãs Uchiha e Senju estivessem ambos ligados ao sábio dos 6 caminhos, as possibilidades eram impressionantes. Suprimindo seus pensamentos errantes, Orochimaru concentrou-se em seu novo poder. Sorrindo, ativou sua liberação de cristal. Ao mesmo tempo, seu Mangekyou Sharingan esquerdo girou rapidamente. Uma lâmina cristalina em forma de crescente formou-se em seu braço esquerdo, inflamando-se com chamas negras de Amaterasu sob a influência de sua técnica ocular. Com um movimento rápido de seu pulso, a lâmina disparou para frente como uma mola. Estrondo. A lâmina de cristal estilhaçou a parede do laboratório, deixando uma fissura profunda. A estrutura de aço interna foi incinerada pelas chamas do Amaterasu, reduzida a nada. Kabuto ajeitou os óculos, o rosto pálido de choque. Incrível! Orochimaru-sama, você realmente equilibrou 2 Kekkei Genkai e as fundiu perfeitamente. Seu espanto era inconfundível, a admiração transbordava de seus olhos. Orochimaru-sama, você conseguiu.
Não só resolveu o problema de energia do Mangekyou Sharingan, como também alcançou uma combinação perfeita de 2 Kekkei Genkai. Isso é, Kabuto parou de falar, lutando para encontrar palavras para expressar seu espanto. O sorriso de Orochimaru não vacilou. Sim, quem imaginaria que as células de Hashirama tinham tanto potencial? Com este novo corpo, Orochimaru sentiu que havia superado até mesmo lendas como Uchiha Madara e Senju Hashirama. Mas o poder não era seu objetivo final, a imortalidade era. E este foi mais um passo crucial em seu caminho para a eternidade. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.